Amém? Senhor Jesus. Jesus é o Senhor? Amém? Irmãos, graças ao Senhor porque estamos aqui mais uma vez, porque o Senhor nos chamou. Amém? Nós cremos que se Ele nos chamou é porque Ele nos comissionou. Então o Senhor tem confiado em nós. E nós essa noite precisamos abrir o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos visto, irmãos, que o maligno ele tem investido na vida de muitos irmãos e tentado tirar o desfrute de muitos irmãos. Só que ele só consegue se nós permitirmos. Porque nós temos o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor é salvação para nós. Então vamos invocar o Senhor mais um minuto, irmãos, e dependermos do Senhor para que Ele possa colocar essa palavra dentro do nosso coração. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Hebreus 5, versículo 14. Hebreus 5, versículo 14. Senhor Jesus. Hebreus 5, todos encontraram? Amém? Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui fala, irmãos, que o alimento sólido, ele é para adultos, para aqueles que pela prática, então, ou seja, existe uma prática, a gente precisa avançar para entendermos e podermos comer desse alimento sólido. Se nós não avançarmos, ficarmos parados, nós não conseguiremos comer desse alimento sólido. E o resultado disso, irmãos, são muitos problemas. A gente tem visto que a fonte de muitos problemas, irmãos, na igreja, no matrimônio, no relacionamento entre irmãos, principalmente, no viver social, é por falta de desconhecimento da palavra de Deus. Nós temos visto que a falta de conhecer aquilo que Deus tem para nós tem causado dano em muitas pessoas. E essa não é a vontade do Senhor. Vamos abrir em Mateus 22, versículo 29. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus 22, versículo 29. Amém? Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então por que erram? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje, irmãos, tem muitos cristãos que nem leem a Bíblia. E às vezes pode haver irmãos que não leem a Bíblia. Irmãos que não tocam na essência do Senhor. E quando surge uma situação, ele vai levar o quê? O coração dele que está cheio de nada. E isso vai trazer grande dano na vida do irmão. Não é na vida da igreja. Porque a igreja, irmão, ela é do Senhor. A igreja ela não é de um homem. Ela não foi um irmão X que fundou e colocou o nome dele.
Não foi um irmão X que colocou as regras dele, mas foi o Senhor. E a igreja é dele. E esse irmão, ele causa dano para si mesmo. Às vezes ele pode causar dano em outros irmãos também, com certeza. Mas o maior dano ele causa nele mesmo, por não ler, por não desfrutar. E por essa razão, irmãos, vem muitas as ofensas a Deus, ofendendo aos mandamentos, os princípios divinos. Vamos entender uma realidade. Vamos pegar um exemplo. No mundo existe uma pessoa que julga, certo? Existe um tribunal no mundo também. Existe um juiz. E o juiz, ele julga quem está sendo condenado. Tem o promotor e tem o advogado que defende o que está sendo condenado. E o que ele vai fazer? Qual que é a função dele? Não é defender o condenado? Então, ele tem que encontrar formas, brechas, para conseguir provar com que ele seja inocente. Estou dizendo no caso de pessoas que não são inocentes. Ou seja, muitas das vezes o advogado ele tenta encontrar brechas para inocentar aquela pessoa que ela é culpada, ela cometeu um crime. E muitas das vezes, irmãos, isso pode acontecer conosco na vida da igreja. Nós pegarmos a palavra do Senhor e estudar ela para tentar nos justificar a nossa maneira de viver. Justificar os nossos erros e os nossos pecados. Tentar dizer que não é bem assim. Tem uma passagem em Marcos 7,7, né? Que jeitosamente eles arrumam a boa maneira de colocar de lado os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, para colocar a sua própria doutrina, preceitos que não passam de homens. Então, irmãos, nós temos que nos resguardar dessa situação. E como que nós vamos conseguir, irmãos, resguardar dessa situação? Desfrutando da palavra. Paulo expôs aos hebreus, irmãos, que o alimento sólido é para os adultos. Nós lemos em Hebreus 5,14. Se nós não abrirmos, estava tendo comunhão com os irmãos sexta-feira. Se eu sou um irmão que estou há certo tempo na vida da igreja, e mesmo que eu esteja há muito tempo, o tempo para o Senhor ele não interfere, não vejo dessa forma. Mas se eu tenho um pouco de tempo a menos, por exemplo, com o irmão Aide, o que eu tenho? Qual que deve ser o meu sentimento? De ouvi-lo mais. Provavelmente o Senhor já dispensou mais para ele e eu possa ganhar mais realidade. Mas o que acontece? Que talvez nós podemos, irmãos, ler a palavra e falar assim, não, eu vi assim, pronto. E eu nem ouço o irmão. Quando o irmão ele vem compartilhar comigo, dentro da palavra, eu já estou desse jeito. Já estou olhando só para uma situação e nem ouço. Eu nem analiso o contexto, nem abro o meu coração para ter comunhão com o irmão, para crescermos em vida. Senhor Jesus. E o Senhor, irmãos, Ele nos ensinou a orar pela vontade dEle. Não foi isso? Quando o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja a tua, se na terra como? Mas como que nós vamos conhecer a vontade do Senhor? Como nós vamos conseguir fazer essa vontade do Senhor que está no céu? O Senhor nos diz que importa que os verdadeiros adoradores me adorem em e Deus é Espírito. Deus não é Espírito? Se nós estivermos na carne, nós conseguiremos tocar no Senhor, irmãos? De forma alguma. Então nós precisamos estar no Espírito. Nós precisamos entender a vontade do Senhor. Não foi isso que Ele deixou para nós? Entendermos a vontade dEle para que seja feita na terra como é feita no céu. O Senhor, os irmãos, creio que os irmãos lembram da história do Pedro, que ele recebeu uma revelação de quem? Do próprio Deus. Revelação da igreja.
próprio Senhor falou assim: Pedro, foi meu Pai que te revelaste. Não foi o homem, mas a revelação dos céus. E o Senhor confiou a ele uma palavra ali, naquela situação. Falou assim: olha, o que ligares na terra, terá sido ligado mas é porque já foi ligado no céu. Não é porque eu vou fazer a vontade na terra e Deus lá em cima vai testificar. Não é isso. É que já foi ligado no céu. Mas como que nós vamos conseguir ligar essas coisas, irmãos? Se nós não tocarmos no Senhor, se nós não desfrutarmos do Senhor, como que nós vamos conseguir tocar nessa situação? Por isso, irmãos, nós só podemos conhecer a vontade de Deus por intermédio de Sua palavra. Não existe outra forma. A palavra e a multiforme sabedoria. Se nós nos arranharmos com irmãos, como que nós vamos conhecer? Como que nós vamos conseguir ligar as coisas na terra? Se nós estamos arranhados, nós não vamos estar conseguindo tocar no Senhor. Então eu não vou conseguir ligar a vontade do Senhor. E quem vai ser o prejudicado, irmãos? Vai ser eu mesmo. Porque o prejudicado, irmãos, somos nós. Quando nos arranhamos com irmãos, quando não desfrutamos do Senhor, corremos atrás de tantas coisas do mundo e não desfrutamos do Senhor. Nós levantamos e nem invocamos. Nós levantamos e nosso pensamento já tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Eu tenho que levar meu filho para a escola. Eu tenho que resolver aquela situação com o fulano. Eu tenho que ir para a escola, tenho que estudar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo tudo. Mas eu não lembro, irmãos, nem de desfrutar e meditar na palavra do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. Amém? 2 Timóteo 4, a partir do 2. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Até aí. Então o que fala aqui, irmãos? Pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Irmãos, nós estamos chegando nisso aqui. As pessoas hoje não querem mais ser repreendidas. As pessoas não querem ouvir o que o Senhor quer dizer. Elas querem ouvir a si mesmo. Ou ir para um YouTube e ver uma pessoa que fala muito bem, faz um coach muito bem e motiva a alma dela. As pessoas querem isso. Não é isso que fala aqui? Que chegarão a tempos, cercaram de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O Senhor disse assim, que nos fins dos tempos, o amor de quase todos, por multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de quase todos se esfriará. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade que as pessoas não aceitam ser repreendidas pela palavra. Graças ao Senhor, eu sempre tenho comunhão com os irmãos, sempre falo com os irmãos, se eu erro em alguma coisa, pelo amor de Deus, me ajuda, irmão. Não deixa eu permanecer no erro, não.
A gente tem que ter esse coração aberto, irmãos. Não quer dizer que nós somos perfeitos. Não é isso. Mas se nós não tivermos o coração de pelo menos se arrepender, irmãos, é porque nós não estamos deixando o Senhor passar através de nós. E aqui fala, irmãos, que chegará tempo que eles sentirão só coceiras no ouvido, como coceiras. O falar a palavra não vai ter mais um peso nas pessoas. E não ter esse peso, as pessoas não conseguem ligar à vontade do Senhor. E se ela não consegue viver a vontade do Senhor, tocar na vontade do Senhor, de que ela vai viver? De si mesma. Não é isso? Senhor Jesus, por exemplo, irmãos, hoje as pessoas falam de muitas teorias. No YouTube, por exemplo, se você for lá, tem inúmeras pessoas querendo ser mestres. Só que na realidade eles querem fama, ser reconhecido por pessoas e querem que pessoas os aplaudem. Essa é a realidade. Inúmeras pessoas que querem infiltrar doutrinas, teorias, para que pessoas sigam eles. Dá exemplo para os irmãos. Os físicos, eles sempre tentaram explicar sobre a teoria do Big Bang, sobre a criação do mundo. Sempre. Mas ninguém nunca conseguiu resolver, colocar um cálculo certinho, 100%, falar assim, irmãos, gente, é esse cálculo aqui. Cheguei ao cálculo. Os irmãos já ouviram que algum físico já conseguiu? Nenhum até hoje. Aí teve um rapaz, ele falou assim, não, então eu vou inventar agora a teoria de tudo. Vou inventar agora a teoria de tudo. Isso vai resolver o problema de tudo e eu vou conseguir explicar a todo mundo. Só que ele morreu. E aí, irmãos? Ele morreu. Ele não conseguiu explicar. Morreu. E aí pessoas tentaram pegar a ideia dele e prosseguir no pensamento na linha dele. Só que também, até hoje, não conseguiram comprovar. Só que, irmãos, graças ao Senhor, o que eles buscam, nós já sabemos, está dentro de nós. É o próprio Cristo, o Criador. Tudo foi feito por Ele, irmãos, e para Ele. E Ele é a resposta de tudo para nós. Não é isso que Ele fala? Invoca-me e eu vou e anunciar coisas grandes e ocultas. São as coisas que eles buscam, as coisas ocultas. E nós temos acesso a essas coisas. Tá vendo como é que é maravilhoso, irmãos? O problema é como nós vemos as coisas. Às vezes nós olhamos para irmãos e para a vida da igreja como irmãos falhos. Nós acusamos a vida da igreja, talvez por causa de alguns irmãos, esquecendo que a igreja ela é do Senhor. E ela é santa e sem ruga, sem mácula. Ela é perfeita. Irmãos, nós não podemos acusar a igreja por nada que acontece. E muito menos irmãos. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para crescermos. Não é até que todos cheguemos? Ou queremos chegar sozinhos? Eu quero chegar junto com os irmãos. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, e graças ao Senhor que no mundo aí fora eles tentam explicar até mesmo a respeito de salvação. Tem teorias de X que explicam que você é salvo e você perde a salvação. Tem teorias de X que explicam, não, você é salvo. E eles ficam aí nessa luta, querendo convencer pessoas. Só que graças ao Senhor, irmãos, nós temos essa realidade da salvação. A salvação para nós, ela já foi garantida, ela é garantida. Nós nunca vamos perder ela. Porque nós não seguimos, irmãos, a igreja não segue nenhuma doutrina, nem teoria do mundo. A igreja segue aquilo que o Senhor quer. Quer nós aceitemos ou não, isso é o que vai permanecer. A vontade do Senhor é que vai permanecer. Irmãos, eu posso ir para uma faculdade, estudar, fazer teologia, fazer um monte de coisa, doutorado, fazer pós, fazer um monte de coisa, irmãos, e querer trazer uma
doutrina para os irmãos. Irmãos, encontrei um negócio muito bom, que vai revolucionar os irmãos, vai trazer muitos irmãos e vai mudar o viver da igreja. Os irmãos acham que vai funcionar? Por quê, irmãos? O Senhor, Ele quer as coisas do mundo? Não. O Senhor, Ele quer nos limpar para nós sermos luz no mundo. É diferente. Senhor Jesus. E a partir do momento, irmãos, em que Deus nos deu a sua vida eterna, ela não volta atrás. Jesus disse a Nicodemos em João 3,7: importa-vos nascer? Todos já nasceram de novo? Então como que nós podemos perder a salvação? Graças ao Senhor, irmãos, isso nos é garantido. E quando nós cremos, irmãos, e existe a visão que o Senhor nos comissionou, que é a visão, qual é a visão que o Senhor nos comissionou? A visão do reino. O Senhor nos comissionou a visão do reino? Ou comissionou só alguns irmãos? Só o André? Foi só você, André? Foi a todos, irmãos. Isso é maravilha para nós. Amém? O Senhor nos comissionou a visão do reino. Fala em Apocalipse 20, versículo 6. A entrada na Nova Jerusalém, a eternidade futura, está garantida para todos nós, irmãos, que somos salvos. Por isso que há diferença dos reinos dos céus e do reino de Deus. Vamos ler Mateus 7, 21. Senhor Jesus. Amém? Vamos todos juntos? Amém? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Partai-vos de mim, os que praticais a... O Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de quase todos. Irmãos, é quase todos. Irmãos, pedimos ao Senhor para nós não sermos encontrados nesses quase todos. Irmãos, nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, ganha meu coração, Senhor. Se eu tenho dificuldade, ganha meu coração. Se eu tenho dificuldade física, ganha, Senhor. Se eu tenho dificuldade na família, ganha também. Com o esposo ou esposa, com filhos. Irmãos, para que nós venhamos ser encontrados pelo Senhor. Ele fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vamos pegar um exemplo de uma mulher grávida. Mulher, quando ela está grávida, as irmãs que são mães, já, com certeza, elas sabem disso. Mulher, quando ela está grávida, ela já sente aquela realidade de ser mãe. Ela está grávida ali, o neném chuta, né? Ela tem que comer mais, não é isso, Vanessa? Porque senão ela fica fraca. Comer para 2, entendeu, irmãos? Então tem um cuidado, mas já sente ali aquela realidade. Mas, irmãos, digamos que ela chegue ali naquele momento, ela fala assim: não, eu não quero ter esse filho, não. Não quero. Ela pode? Pode, irmãos. Se ela não quiser, ela pode. É uma opção dela. Não estou dizendo que biblicamente ela pode, irmãos. Estou dizendo só uma opinião própria da pessoa. Ela diz: eu não quero. Pronto. Mas beleza, aí ela não quer. Mas digamos que ela está ali. Ela está maravilhada com aquela situação, vai ser mãe. Ela está esperando só a manifestação da criança. Irmãos, essa deve ser a nossa realidade hoje. Nós estamos na vida da igreja, mas se nós não tivermos a mesma realidade de uma mãe, esperando a manifestação do reino,
Como é que nós vamos reinar quando Ele vier? Nós nem tivemos realidade em vida. Como que eu vou reinar quando vier o reino? Senhor Jesus. Por isso, irmão, nós precisamos buscar essa realidade. Hoje o reino, irmãos, Ele está em nós. Todos creem nisso? Amém? Todos creem? Amém? E o Senhor não quer que sejamos ocultos quanto ao reino, para que quando Cristo se manifestar, nós venhamos manifestar com Ele. Então o Senhor não quer que nós venhamos ocultar. Uma mãe, quando ela está grávida, tem como ela se ocultar? Todo mundo percebe, irmão. Todo mundo percebe. Oh, você está grávida. Aí eu pergunto para os irmãos, todo mundo percebe que nós fazemos parte do reino? No nosso viver, as pessoas percebem que nós somos diferentes? Percebem que nós fazemos parte de algo diferente? Entende, irmãos? O Senhor quer passar isso para nós. Já tem várias mensagens que o Senhor tem nos dispensado sobre o reino. Nós precisamos, irmãos, colocar para fora essa realidade. Viver isso de fato. O Senhor nos comissionou a visão do reino, irmãos, para pregarmos sobre o reino. Vamos ler Lucas 9, versículo 1. Senhor Jesus. Lucas 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os... Então na parte B, no 2. Também os enviou a pregar o reino. Vamos ler também 2 Timóteo. Timóteo 4, do 1 ao 8. Amém? Todos encontraram? Amém? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos ler também Mateus 24. Mateus 24, 14. Do 11 ao 14. Mateus 24, do 11 ao 14. Amém? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o Senhor Jesus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas
e enganarão a muitos. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Às vezes, irmãos, nós gostamos de buscar muita realidade em pessoas que não invocam o Senhor. Eu pergunto para os irmãos, essas pessoas que não invocam o Senhor, elas têm a realidade que a vida da igreja tem? E por que às vezes nós buscamos realidade lá fora para trazer para a vida da igreja? Será que a mensagem que o Senhor tem passado pelos irmãos não é suficiente? Será que eu julgo não ser suficiente? Ou eu não creio que a mensagem está vindo do próprio Senhor? O que fala aqui? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lá em 2 Timóteo, fala que existem muitas pessoas, falsas doutrinas. Hoje, irmãos, na internet está cheio disso. YouTube é o que mais tem, irmãos. E por que às vezes a gente vai no YouTube e busca coisas que não é da vida da igreja? A gente fala assim, não, fulano, ele teve uma revelação muito boa. Mas, irmãos, o que Timóteo falou com Paulo? Siga a justiça, a fé e a todos que de coração puro invocam o nome do Senhor. E por que nós seguimos pessoas que não invocam o Senhor? Entende, irmãos? Irmãos, o que acontece, que no início nos foi dispensado, que muitas contendas têm acontecido porque nós buscamos coisas que não é do Senhor. Coisas que não é o Senhor que tem trago para a vida da igreja. E aí quando um irmão vem repreender o outro irmão por coisa que ele não está certo, o irmão acha que está certo. E gera briga ainda. Os irmãos lembram? O Pedro, ele teve a revelação sobre os gentios, não foi? E aí ele depois, passou o tempo, ele foi lá e sentou com os gentios, e comia, festejava, não era assim? Quando os da parte de Tiago, os religiosos chegaram, o que ele fez? Os irmãos lembram? Ele levantou, não foi? E foi se esquivando. O que o Paulo fez? Repreendeu ele na frente de todos. Por que às vezes nós não queremos ser repreendidos pelos irmãos? Entende, irmãos? Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração, porque o Senhor, Ele vai usar irmãos que têm realidade na palavra. Nós precisamos crer nessa situação. O Paulo falou, sigam a todos que com coração puro invocam o Senhor. E muitas das vezes irmãos querem buscar coisas no YouTube de pessoas que não invocam o Senhor. Entende, irmão? Irmãos, não quer dizer que a pessoa não possa ler um livro, ler uma outra situação. Não é isso, irmãos. Não é isso. Mas o negócio é eu ver aquilo ali e querer aplicar aquilo na igreja. Irmãos, toma, isso aí que é certo. Aí eu estou dizendo que a mensagem que eu estou enviando lá é certa e a mensagem que o Senhor tem dispensado através dos irmãos é errada. Entendeu, irmãos? Aí eu estou anulando o falar do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, a igreja que tem a realidade do reino, isso precisa arder em nosso coração. Nós que precisamos levar essa realidade para as pessoas. Mas às vezes, irmão, nós queremos ajustar irmãos demais e querer aperfeiçoar irmãos na força e não fazemos o que tem de ser feito. Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos distrair. Vou pegar um exemplo. Eu ouvi irmãos falar essa semana, uai, mas o irmão ele prega, mas não vive? Irmãos, vamos entender uma situação. O Paulo, ele chegou diante do Senhor, ele não diz que foi ele, mas que tudo indica foi ele.
que ele teve uma revelação do terceiro céu, coisas indizíveis, coisas não são compreensíveis. E ele rogou ao Senhor que tirasse o que dele? Um espinho na carne, porque foi enviado um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. O que o Senhor falou para ele? Paulo, a minha graça. Ele rogou de novo? Irmãos, o Senhor falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Aí eu pergunto para os irmãos, o Paulo era 100% perfeito? Mas ele falava coisas espirituais, não falava? Sabe por que aconteceu muito dano em muitas igrejas naquela época? Aqueles que julgavam o irmão pela carne dele. Eu não me lembro se foi o Coríntios, chegou a dizer que ele, por carta, ele era muito espiritual, mas quando ele chegava pessoalmente, ele não era tanto espiritual. Porque eles analisavam a carne do irmão, ficava focado em olhar o defeito do irmão, ao invés de olhar para a igreja, ao invés de olhar para a mensagem que o Senhor tem confiado. Irmãos, porque se foi o Senhor que confiou, é porque é o Senhor que é responsável. Aí eu julgo, não, esse irmão ele não prega o que ele vive. Aí eu estou dizendo, Senhor, o Senhor aprovou ele ali, mas ele não é para estar ali. Entendeu, irmãos? Aí eu estou dizendo que sou dono da igreja. É o que aconteceu nos Coríntios. Queriam pregar filosofias, cada um seguia a sua doutrina. Senhor Jesus, o Senhor não disse que nós tenhamos que estar perfeitos, irmãos. Ele disse que nós tenhamos que estar fazendo. Que o Senhor falou assim, aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. E o amor do Pai não está. Tem algum irmão que vai ser 100% perfeito aqui? Irmãos, me desculpe, mas se você ficar 100%, você é mentiroso. Que a palavra diz. E eu creio que a palavra diz. Irmãos, é a graça do Senhor que nos salva, irmãos. É o amor entre os irmãos. É isso que nos permanece. Nós não podemos, irmãos, ficar julgando, irmãos. Nós não podemos ficar acusando, irmãos. Nós precisamos olhar para a igreja, olhar para o Senhor. Não olhar que a igreja é do fulano de tal, que a igreja foi o fulano que manda. Irmãos, não é assim na vida da igreja. Senhor, graças a Deus, vamos ler 1 Coríntios 9, 24, irmãos. Senhor Jesus, amém? 1 Coríntios 9, 24. Vamos ler, Senhor Jesus, vamos ler do 22, irmãos. Amém? 22 ao 24. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os... Qual que é a vontade do Senhor? Que nós venhamos correr para alcançar o Paulo aqui ele fala no 22 que fez fraco para com os fracos. Ontem nós estávamos tendo comunhão, um irmão compartilhou que uma vez um irmão ele foi pregar o Evangelho a certas pessoas religiosas. E chegou lá, eram pessoas todas diferentes, cabelo grandão, com as roupas tipo havaiana, toda florida, aquele negócio todo. Tirava as mesas e todo mundo sentava no chão. Irmão, você acha que o irmão chegou ali? E qual seria a atitude dele? Qual deveria ser a nossa atitude? Vamos pensar assim. Irmão, Júlio, você está errado. Gleice, você está errado. Antônio, você está errado. Tem que rapar esse cabelo aí. Essas roupas que você está usando não está certo não. Irmãos, o irmão ele sentou com os irmãos. Um dia compartilhou somente sobre o invocar. Aí chegou no outro dia, ele foi lá e comprou uma camisa igual a eles, para familiarizar, camisa florida, e sentou com eles.
Aí passou um tempinho, um foi lá e cortou o cabelo. Percebe, irmãos? As coisas não são pelo nosso modo de ver. O Senhor, Ele age de acordo com a vontade dEle. Nós não podemos olhar para um irmão e falar assim: irmão, você nunca vai ser salvo, você nunca vai ser ganho, nunca vai ser transformado. Irmãos, se eu estou aqui, se cada irmão está aqui, é porque o Senhor nos salvou. E todos nós estávamos nas trevas. Então nós também não podemos pensar assim dos irmãos e de pessoas que ainda não foram salvas. Ele não fala aqui que fez fraco para com todos os fracos? Senhor Jesus, vamos ler 1 Coríntios 10, um pouquinho à frente, do versículo 1 ao 13. Amém? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, aqui o Paulo descreveu sobre uma situação com os povo do Egito, quando estavam no Egito, os judeus quando estavam no Egito. Eles clamaram ao Senhor, para o Senhor livrar eles daquela situação, não foi? Os irmãos lembram a história? O Senhor demorou 80 anos para enviar Moisés, não foi isso? Moisés chegou lá, pegou o povo, o Senhor, os egípcios sofreram sobre a praga, eles festejaram a Páscoa, depois vieram, saíram do Egito trazendo tudo que tinha lá, vieram embora. O Egito, o faraó mandou persegui-los de novo. Eles passaram pelo mar, foram batizados pelas águas e pelas nuvens, que representam, as nuvens representam o batismo pelo Espírito. Chegaram no deserto e estavam a caminho da terra de Canaã. Senhor Jesus. Irmãos, nós somos diferentes daquele povo. A nossa realidade hoje é diferente deles. Um dia nós estávamos escravizados no pecado, não estávamos? O Senhor nos libertou? Nos libertou. Nós comemos da Páscoa? Cristo não é o Cordeiro Pascual? Então nós comemos também. Amém? O Senhor não tem nos dispensado todas as riquezas? Temos também. Nós fomos batizados, irmãos, pelas águas? Todos aqui foram batizados pelas águas. Pelo Espírito? Fomos? Amém. Passamos pelo deserto, chegamos na terra Canaã. Por um lado representa Cristo todo inclusivo, mas por outro representa o reino, certo? Irmãos, só que a situação, vamos entender o seguinte:
pegar um pontinho aqui, ó. O povo, ele murmurava demais. Esse era o problema. De dia, tinha uma nuvem. E de noite, uma coluna de fogo. Eles reclamaram por comida. Deus deu eles o quê? O maná. Comida que veio do céu, irmãos. Reclamaram por bebida. Por carne primeiro, né? O Senhor enviou carne até eles não aguentar mais. Aí reclamou por sede. O Senhor deu a eles água de beber. Irmãos, eu estava refletindo nessa situação. Eles clamaram por comida. O Senhor deu a comida deles do céu. Cristo é o próprio pão vivo que desceu. Nós comemos de Cristo, não comemos? O povo comeu do maná, não comeu? Mas eles entraram na terra? Não, porque murmuravam demais. Não cria na palavra. Irmãos, às vezes nós comemos da comida celestial, igual eles comeram do maná. Eles comiam, mas não viviam aquela realidade. Eles não davam valor àquilo. Como que nós iremos reinar se nós não damos valor que nós recebemos hoje? Entende, irmãos? Aí o povo do Egito foi para perseguir eles. O Senhor tirou a nuvem e colocou atrás. Aí para eles era escuridão. Eles não conseguiam andar. Mas para o povo que estava adiante era luz. Nós temos a luz, irmão? Nós temos também. E o Senhor, Ele batalha por nós? Batalha, irmãos. Ele não disse que estará conosco até os fins dos tempos. Consumação, né? Irmãos, o que nos falta, irmãos? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, no versículo 6, no 5, perdão, fala assim, ó, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Número 9, o 9. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm. Então tudo isso foi escrito, foi para advertência, não foi? Mas nós vivemos igual eles. Entende, irmãos? Eu compartilhei com os irmãos. Moisés, ele não entrou na terra, porque o Senhor mandou ele falar, só falar para a rocha, fazer uma coisa, e ele fez outra. O Paulo chegou a dizer assim, irmãos, eu mesmo tenho receio de ter pregado a muitos e chegar no último dia eu ser reprovado. Porque às vezes eu posso pregar e não crer. Entendeu? Ele não disse que isso aqui veio como exemplo? Então eu creio, irmãos, que ele era atento a essa realidade. Ele era atento a essa situação. E olha só, irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos. Hoje nós estamos também no deserto, não é? Estamos igual o povo lá, caminhando para o reino. Mas quantos que entraram na boa terra? Daquela geração, irmãos, ninguém, só Josué e Caleb. Irmãos, isso, nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Daquela geração que saiu do Egito, ninguém entrou, só Josué e Caleb. Nós lemos em Mateus que, por se multiplicar a iniquidade de quase todos,
O amor de quase todos se esfriará, irmãos, quase todos. Lá também foram quase todos, porque ficou faltando só 2, né? Foram quase todos. Irmãos, nós precisamos rogar ao Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor, porque o Senhor quer que nós reine, irmãos. O Senhor quer nos dar o reino, senão nós não estaríamos aqui. E nós precisamos, irmãos, ser encorajados, estar mais com os irmãos, amar os irmãos, pedir ao Senhor para nos dar discernimento para conviver com os irmãos, amar, Senhor Jesus. Irmãos, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, 1 Coríntios 12, 13, um pouquinho à frente. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todos vão beber de um só Espírito, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O povo judeu lá, eles tinham muitas divisões, não tinham? Quando a água jorrou para eles, todos beberam? Beberam. Mas todos criam? Entendeu, irmãos? O direcionamento, ele é um só. Eu tenho que beber e crer. Se eu não beber da realidade que o Senhor tem dado na vida da igreja e crer nela, irmãos, tem que crer, né, Toninho? Tem que crer, amém. Senhor Jesus, porque, irmãos, é de um só Espírito, de um corpo só, não existe outro. Não adianta eu querer me alimentar de outra coisa. Senhor Jesus, vamos voltar aqui no 10, no 3 e 4. Só bordar um pontinho aqui. No 10, versículo 3 e 4. Amém? Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O povo, irmãos, eles eram insatisfeitos e murmuradores. Eles comiam, bebiam, mas eram insatisfeitos e murmuradores. Nunca estavam satisfeitos com nada. Irmãos, a mensagem que o Senhor tem nos dispensado, nós temos que agradecer ao Senhor. Temos que agradecer pela vida dos irmãos. Os irmãos que estão na frente do serviço. Nós temos que acreditar, irmãos. O problema daquele povo foi porque eles não acreditaram. Teve um momento que eles queriam até matar o Moisés. Entendeu, irmãos? E às vezes nós queremos até matar o irmão também. Entende? Porque nós não cremos. Irmãos, vamos crer. Vamos avançar. Vamos abrir o nosso coração e falar assim: Senhor, eu creio. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler João 6 também. João 6, 31 e 35. Amém? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Irmãos, se nós não crermos, nós vamos sempre ter sede. Nós vamos ser igual aquele povo. E às vezes, irmãos, nós levamos outros irmãos a caírem por não crermos. Eu creio que quando Moisés foi ali, o Senhor deu uma ordem a Moisés: Moisés, você vai chegar lá e vai falar para a rocha. Eu creio que ele foi no sentimento. Só que chegou lá, os irmãos começaram a rebelar contra o irmão, que o irmão entrou na carne, irmãos. Por isso que Paulo chegou a dizer: eu esmurro o meu corpo. Se nós não nos esmurrarmos, irmãos, nós não vamos conseguir. E aqui ele fala que aquele que crê nunca mais terá sede. Senhor Jesus. E vamos ler também o João 7, 37 e 38. Senhor Jesus. Amém? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é quem crer, como diz a Escritura. Lá no princípio o Senhor nos dispensou aqui que o grande problema é por não desfrutar da palavra e não crer na palavra. Irmãos, vamos mudar a nossa condição. Vamos mudar o nosso viver. Vamos ter mais tempo com o Senhor. Assim nós estaremos livres, irmãos, das artimanhas de Satanás. Que quando acontecer uma situação, nós teremos sabedoria para lidar com essa situação. Porque nós vamos estar fluindo Cristo. Não é assim? Nós vamos estar dispensando o próprio Cristo. Nós também estamos no deserto. Muitas pessoas falam assim: eu não aceito passar por esse deserto. Está repreendido. Irmãos, nós estamos no deserto. Se você não passar por ele, você não vai chegar na terra. É melhor você pedir: Senhor, me guarda e me ajuda a passar e a reinar. Amém? Senhor Jesus. Porque, irmãos, nós precisamos alimentar da palavra. Porque qual é o sentido? Estar alimentado para suprir outros. Esse é o sentido. Para suprir outros. Não é eu ficar enchendo a minha despensa e só ela não está cabendo de comida, eu estou enfiando comida nela. Entende, irmãos? É para suprir a outros. Nós já cruzamos o mar e estamos no deserto, irmão. Então precisamos avançar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler João 4,14. Amém? Já estamos finalizando, amém, irmãos? João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Os irmãos perceberam que nós lemos vários versículos repetidos com a mesma situação? Sabe qual é o porém, irmãos? Nós esquecemos muito fácil. Às vezes o Senhor ele nos dispensa algo e nós esquecemos. Por isso que o Senhor tem trago essa mensagem para nós. Nós precisamos reavivar o reino, irmãos. Precisamos pregar o reino. Precisamos estar com o nosso coração na palavra, irmãos. Lendo mais. Senhor Jesus. E vamos finalizar, irmãos, em 1 Coríntios 10, 4. Isso aqui é a única salvação para nós, irmãos. Irmãos, vamos todos ficar de pé e ler esse versículo e orar esse versículo, irmãos. Amém? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Irmãos, nós temos um tempinho ainda para nós compartilharmos, amém? Jesus é o nosso amado Senhor.